Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 17 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Crise da Americanas afeta diretamente a ocupação do setor logístico. A crise vivida pelas lojas americanas continua no radar dos noticiários das últimas semanas. As dificuldades financeiras após a revelação de inconsistências contábeis chegam a 20 bilhões de reais. Isso, claro, afeta diretamente as contas da empresa. Do mercado consumidor ao mercado de escritórios, fundos imobiliários, rede de shoppings e setor logístico, todos estão de sobreaviso. Quando se olha para o setor logístico industrial, o impacto da crise da Americanas pode ser excessivamente danoso ou trazer oportunidades para outras empresas de e-commerce. Segundo os dados da Buildings, a ocupação total por metro quadrado no universo industrial do Grupo Americanas corresponde a mais de 789 mil metros quadrados. Essa metragem é a soma da Americanas, B2W e DirectLog. No quarto trimestre de 2022, a ocupação totalizou mais de 242 mil metros quadrados. Se toda a ocupação industrial da Americanas for prejudicada em razão da crise vivida pela empresa, o mercado logístico poderá sofrer um abalo de devoluções de espaço superior a 200 mil metros quadrados. Isso pode gerar uma reação em cadeia. Para saber mais, leia conteúdo exclusivo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal. Tokstok não pagou o aluguel. Será isso mais uma varejista em crise? O fundo imobiliário Vinci Logística, VILG11, entrou com uma ação de despejo contra a Tokstok, inquilina de um de seus galpões logísticos. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 15. A empresa não pagou o aluguel que venceu no início do mês. A notícia sinaliza um potencial problema de caixa em uma das maiores varejistas de imóveis do Brasil. O galpão afetado é o Extrema Business 1, que fica em Extrema, a capital dos galpões, localizado perto da fronteira de Minas Gerais com São Paulo. O imóvel é locado exclusivamente para a Tokstok e representa 14% das receitas do VILG11 e 11% de sua área bruta locável. O fundo imobiliário tem outros 15 galpões no portfólio. A Tokstok aluga o galpão desde 2020 e esta é a primeira vez que a companhia deixou de pagar o aluguel em dia. Para o VILG11, o impacto é significativo, mas o contrato tinha uma série de garantias que devem ajudar o fundo a absorver o golpe. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomoney. FIIs de shoppings ameaçam entrar com ação de despejo caso Americanas não pague o aluguel. Fundos imobiliários de shopping ameaçam iniciar uma ação de despejo contra Americanas, caso a varejista não honre os pagamentos de aluguéis. Com dívidas de mais de 47 bilhões de reais, a companhia pediu recuperação judicial em janeiro. Diante da situação financeira, a Americanas notificou os shoppings onde tem lojas físicas que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não seriam pagos, por conta do efeito de suspensão de cobranças conferido pela Justiça. De acordo com a lista de credores, a companhia deve 11,6 milhões de reais a diversos shoppings espalhados por várias regiões do Brasil. Em comunicado ao mercado, o fundo imobiliário Red Shopping Parque Dom Pedro, o HPDP11, afirma que até o momento a varejista está adimplente com o pagamento dos aluguéis. Isso difere do que sinaliza a lista de credores, que aponta o shopping homônimo do fundo como titular de crédito equivalente a R$ 737 mil. Os gestores têm a expectativa de que a Americanas mantenha o fluxo de pagamentos referente ao período pós-recuperação judicial. Caso contrário, a equipe de gestão não descarta ingressar com uma ação de despejo. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Lucro da JSL no quarto trimestre de 2022 é de 110 milhões de reais,
alta de 73,8%. O quarto trimestre de 2022 foi ótimo para a empresa de logística JSL, controlada pela Simpar. Isso porque o forte desempenho operacional da companhia foi capaz de anular o efeito negativo dos juros altos nos números finais. A receita operacional da JSL saltou 24% no quarto trimestre de 2022. Chegou a 2 bilhões de reais, levando a receita líquida a uma alta de 25% para 1,66 bilhão de reais. No quarto trimestre de 2021 foi de 1,3 bilhão de reais. Já o lucro líquido chegou a 110 milhões de reais, um avanço de 74%, frente aos 63,3 milhões de reais do quarto tri de 2021. Para se ter ideia dos bons resultados, dos novos contratos firmados, 3,3 bilhões de reais foram assinados nos últimos 3 meses do ano. No acumulado de 2022, o lucro recuou 0,2% ao alcançar 223,5 milhões de reais contra 222,9 milhões de 2021. No acumulado de 2022, a receita líquida marcou 6 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 40,2% frente aos 4,2 bilhões de reais do acumulado de 2021. O capex líquido da companhia subiu 87,1% para 681,3 milhões de reais, frente aos 364,2 milhões de reais do quarto tri de 2021. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no Infomoney. 2023 no Brasil começou antes do Carnaval. Após 2 meses consecutivos de correção, o Ibovespa encerrou o primeiro mês do ano com performance positiva de mais 3,37%, impulsionado principalmente pela alta nas commodities amparada pela reabertura chinesa. Para ilustrar, o índice de materiais básicos da B3, o IMAT, já sobe cerca de 6,50% neste início de ano. O IFIX, índice de fundos de investimentos imobiliários, por outro lado, encerrou mais um mês negativo, impactado ainda pela alta na curva longa de juros, que resiste a ceder de forma mais significativa. Ao olhar para o mercado brasileiro, vemos valuation extremamente descontados, seja para ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa e até mesmo moedas. Isso é claro e até já virou consenso. Mas os ativos baratos não irão se valorizar sem alguma mudança conjuntural. Pelo que parece, apenas 2 coisas são capazes disso. Em primeiro, a política local e em segundo, mercados internacionais. O início de ano, de forma geral, foi bastante turbulento para o mercado local, com o escândalo da Americanas surpreendendo os investidores e, consequentemente, trazendo efeitos de segunda ordem em diversos segmentos, pesando principalmente sobre o setor financeiro. Dado o cenário, o risco de calote e contágio para outras empresas não preocupa. Ele é algo que sempre está na conta quando investimos em renda. Todavia, um fato que merece atenção é o posicionamento tático do mercado. O desempenho negativo de alguns fundos high grade de renda fixa pode levar a um valor alto de resgates, fazendo com que os preços de ativos caiam, o que levaria a mais saques. À vista disso, reduzimos nossa exposição em ativos high grade, substituindo-os por títulos públicos e uma posição minoritária em ativos high yield. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e carnaval e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!